você aí, por acaso, você tem se sentido cansada emocionalmente, uma sobrecarga que você não consegue, entender o porquê? Mas será que de repente, meninas, você não está cometendo alguns erros que simplesmente estão só aumentando cada vez mais essa sensação de sobrecarga emocional? Meninas, eu sou Linha Ferreira, eu sou psicóloga e hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto, porque muitas das vezes nós, mulheres, nos colocamos na nossa atividade, no nosso dia a dia e apresentamos certos comportamentos, porque nós estamos inseridos em certos comportamentos, em certos padrões de comportamento que muitas das vezes não são muito assertivos em questão do nosso dia a dia, em questão do nosso campo relacional, de como a gente realmente está reagindo e agindo no decorrer do dia a dia. E muitas das vezes, por a gente não estar com essa atenção voltada a que tipo de comportamento que nós estamos apresentando, pode sim acontecer da gente se sobrecarregar em situações devido a certos tipos de comportamento que a gente usa, que a gente aplica, que a gente simplesmente se condiciona naquele momento. E aí é onde que entra essa falta de percepção em questão da nossa observação sobre a questão do cansaço, da sobrecarga, do cansaço emocional na nossa rotina diária, do nosso dia a dia. E muitas das vezes, meninas, um dos erros que muitas de nós apresenta é a questão da gente querer dar conta de tudo sozinha, de querer pôr na cabeça que temos que dar conta de tudo sozinha. Mas temos que entender um detalhe, meninas. Esse hábito, esse costume que nós mulheres temos de querer assumir tudo sozinha, de querer dar conta de tudo sozinha, isso simplesmente vai te esgotando aos poucos. Por isso que eu falo que às vezes acontece de ser uma questão imperceptível, porque isso vai acontecendo aos poucos. Esse esgotamento, ele vai acontecendo aos pouquinhos. Então, nem sempre a gente está com uma atenção voltada para esse tipo de comportamento que você está apresentando no seu dia a dia. E embora chega no final do dia, você está se sentindo totalmente cansada, sobrecarregada, tanto emocionalmente, como mentalmente e fisicamente, porque o corpo fica cansado, ele fica esgotado também. Então é uma questão da gente parar um pouquinho e se auto-observar. Que tipo de comportamento que você está apresentando no seu dia a dia em determinadas situações no seu cotidiano, ok? E agora também tem um outro erro que eu quero levantar uma observação aqui, que é sobre a questão, meninas, da gente sempre dizer sim às nossas atividades, aos nossos aconteceres adversos. Estamos sempre ali disponível, entre aspas, né, sempre disponível a estar resolvendo uma questão do outro, a estar atendendo uma questão do outro e simplesmente esquecendo de nós mesmos. E nós temos que ficar atento que toda vez que você coloca a questão do outro em primeiro plano, em primeiro lugar, você consequentemente, você está se colocando no segundo plano, você está ficando em segundo lugar. Então, meninas, quando isso acontecer, quando essas situações ocorrerem no seu dia a dia, é muito fácil você entender se você deve ou não falar esse sim para determinadas pessoas, para determinadas situações que ocorrem no seu dia a dia. É simplesmente você se questionando. Eu estou dizendo esse sim
para esse acontecimento, para essa situação, para essa pessoa X, mas do que eu estou abrindo mão sobre a minha pessoa, sobre o compromisso para comigo mesmo. Então, quando você começa a levantar esse questionamento, quando você começa a se indagar sobre o porquê que você está fazendo aquilo, por que você está praticando aquela ação, você começa a se observar melhor. E aí você vai simplesmente entender e compreender que tipo de padrão que você está apresentando ali, para você estar se colocando como um ser disponível, que está ali, como se diz, né, de aberta a receber qualquer pedido e simplesmente dizer o seu sim. Você simplesmente pegar, ir lá atender. Então, o que eu quero deixar aqui, meninas, que não é que você não tem que dizer sim, não é que você não tem que acompanhar situações, não é que você não tem que estar presente em muitas situações do nosso dia, que às vezes nem nos pertence, mas acontece da gente precisar ter a necessidade de estar ali presente. Mas o que eu estou querendo levantar aqui em observação é você simplesmente se acolher um pouquinho, se observar mais e começar a medir como é que está essa sua disponibilidade em questão de querer sempre dizer sim a resolver questões dos outros. Então eu só quero levantar aqui para você um tipo de observação, que você passe a se observar, porque de repente possa ser através desses sim que você sempre dá às pessoas, às situações, que possa de repente estar acontecendo de você se sentir sobrecarregada emocionalmente. Porque isso é um dos erros que a gente comete no dia a dia, que é sempre dizer sim, não saber dizer não. Então, eu quero deixar aqui como modo de observação. Será que não é isso que você está fazendo? Será que você não está se colocando muito disponível aos outros e às situações adversas no seu dia a dia? E com isso, está te dando essa sobrecarga emocional no final do seu dia, no final da sua semana? Será que não é um desses erros que você está cometendo e não tem percebido? Então, eu quero colocar aqui como uma observação, ok? E tem mais um erro que eu quero falar, que é sobre a questão, meninas, que a gente muitas das vezes tem o costume, tem o hábito de sempre se colocar por último, sempre se colocar por último, sempre naquela ideia que primeiro você precisa cuidar, atender a tudo e a todos à sua volta, e você sempre se deixar de escanteio, sempre se deixar para depois. Aí eu te pergunto, você cuida de todos, você cuida de tudo à sua volta, mas agora me responda, quem é que está cuidando de você? Que momento que você está tirando para você se cuidar, se olhar? Então é um momento que a gente tem que voltar a situação para nós, para que a gente possa ter um olhar mais adentro. Se você tanto cuida, se você tanto está ali presente para com o outro e para com as suas atividades diárias, sempre cuidando, sempre resolvendo, mas você já parou para se questionar? Quem é que cuida de você? Quem é que resolve as suas questões? Então é mais uma questão, é mais um tipo de erro que eu quero deixar aqui hoje como forma de observação, para que você ouça esse meu vídeo e comece a levar para você e se questionar: "Opa, será que eu não estou cometendo esse erro e por isso eu estou com essa sensação no meu final de dia, no meu final de semana, no meu final de dia, no final da minha semana, que eu me encontro tão cansada, tão exausta?".
Será que não é esse tipo de erro que eu estou cometendo no meu dia a dia e eu não estou percebendo? Então, esses erros que eu coloquei aqui, meninas, eu quero deixar como forma de observação, para que você escute esse meu vídeo e comece a se olhar, começa a observar como que você está reagindo no seu dia a dia, no decorrer da sua semana. Porque às vezes a gente está tão acostumado, está tão no automático do nosso nas nossas relações, no nossos comportamentos diário, que a gente não para prestar atenção em coisas muito simples, mas que são coisas muito simples, que muitas das vezes, que possa sim realmente estar te causando um grande transtorno, que é a questão da sobrecarga emocional. Ok? Então esse vídeo hoje eu fiz ele no intuito de deixar como forma de observação, para que a gente se olhe um pouco, pare um pouquinho e comece a observar como que você está reagindo, como que é o seu comportamento, como que você está se tratando e como que você está deixando o outro te tratar, porque tem isso. Porque às vezes você tá ali, você muitas das vezes você nem se coloca muito para aquilo, mas você se deixa ser conduzido pelo outro, pelo um pedido de ajuda, ou às vezes nem é um pedido de ajuda, é simplesmente um pedido de exploração mesmo, que às vezes a pessoa, ela se coloca lá no lugar dela e acha que só porque você tá ali no seu canto, tranquila, acha que você está disponível. Acha que você está ali disponível para resolver as questões dele. Então é muito mais fácil eu chegar em você e pedir para você resolver determinada questão para mim, do que eu ir lá resolver. Então a gente tem que observar muito, até mesmo, meninas, a questão do nosso campo relacional, o tipo das pessoas que você está se relacionando. Porque tem pessoas que simplesmente ela se coloca num lugar de coitadinho, ele se coloca no lugar de vítima, ele se coloca no lugar que o mundo tem que estar ali para servir ele, que o mundo está aqui simplesmente disponível a ele. E da mesma forma que ele pensa com o mundo, ele também pensa com as pessoas. Então a gente tem que prestar muita atenção no nosso campo relacional, porque tem pessoas assim, que se vitimiza, se coloca como coitadinho na história, para simplesmente ficar fazendo uso da boa vontade do outro. Exatamente. Então a gente tem que ficar muito atento sobre esse tipo de pessoa, sobre esse tipo de relação que a gente acaba, constituindo no decorrer do nosso dia a dia. E isso, meninas, é no campo de amizade, é no campo do trabalho, isso é na nossa família, entre família mesmo, isso acontece muito. Então a gente tem que estar sempre com esse olhar atento para que a gente possa se observar e simplesmente se posicionar diante de situações que possa simplesmente te sobrecarregar emocionalmente no seu dia a dia. E aí? Você está ali totalmente sobrecarregada, porque você foi atender às necessidades do outro, e o outro não está nem aí para você. A problemática é totalmente sua. Então, o que eu estou querendo dizer aqui não é que para você se colocar como um ser egoísta, como um ser individualista, não é isso. Porque você se olhar para você mesmo, você se cuidar, se amar, se colocar como prioridade, isso aí não é egoísmo. Isso aí é auto-amor. Isso aí é você mostrando que você é uma mulher inteligente, uma mulher sábia, que se ama e que simplesmente você se coloca como prioridade, sim. Porque é que nem eu sempre falo aqui no meu vídeo, tudo começa pela gente. Eu tenho que me amar primeiro, eu tenho que cuidar de mim primeiro, eu tenho que me colocar no mundo e para as pessoas, me colocar como prioridade. Então, se eu ter sempre esse pensamento e fazer uso desse pensamento no meu dia a dia, sobre a questão da sobrecarga emocional, ela minimiza muito, porque a gente começa a se olhar e começa a se questionar.
Será que realmente isso que eu estou fazendo para fulano tem necessidade mesmo? Será que tem necessidade mesmo de eu resolver tudo sozinha, de eu querer simplesmente assumir tudo sozinha? Será que tem necessidade mesmo? Será que não tem ninguém aí que possa me dar um suporte, dar um apoio? Será que realmente há necessidade de eu fazer tudo sozinha? De eu ser sempre sozinha em tudo para resolver, né? A mesma coisa do dizer não. Então, toda vez que você for dizer não, se questione, se olhe primeiro e levante o autoquestionamento. Será mesmo? Por quê? Por que que eu estou abrindo mão de mim para dizer sim para o outro? No que eu estou abrindo mão de mim, do meu compromisso, das minhas coisas, para dizer sim para o outro? Então, quando você trabalha o autoquestionamento, você passa a se conhecer melhor e entender que comportamento, que padrão de comportamento que você está inserido naquele momento, ok? É a mesma coisa da questão de você se colocar por último, em último plano. Sempre, sempre eu falo: "Meninas, tudo é uma questão de observação, tudo é uma questão de você se questionar, usar o questionamento, se indagar. Por que daquilo? Por que que eu estou fazendo isso? O que que eu estou sentindo? Que emoção que eu estou tendo no momento agora?". Então, toda vez que você se questiona, você vai ter uma melhor clareza nas suas decisões. Você vai ter decisões mais assertivas. Então, sempre lembre, menina, se questione, se observa, ok? Porque isso aí vai melhorar muito, vai minimizar muito sobre essa questão desses erros que a gente acaba cometendo nos nossos dias e que muitas das vezes passa imperceptível para nós. E nós só vamos simplesmente acumulando, acumulando, acumulando esses comportamentos inassertivos e simplesmente nos sobrecarregando diariamente. É aonde que a gente se depara com a questão da sobrecarga emocional. E muitas das vezes a gente não sabe o que que de fato realmente aconteceu. E a gente não percebe que muitas das vezes a resposta está exatamente ali com a gente, no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, no nosso condicionamento comportamental que a gente vai aplicando no nosso dia a dia. Então, menina, a questão aqui é a observação, porque às vezes, meninas, não é simplesmente o excesso de coisas, mas simplesmente o tipo de padrão que você está sempre repetindo. É isso que a gente tem que observar. Que tipo de padrão emocional, sentimental, que você está sempre repetindo, te conduzindo a esses erros que você muitas das vezes não percebe. Então, é o que eu falo aqui, meninas, é se observar, ok? E meninas, são essas dicas, são esses erros que eu queria trazer aqui para vocês, para que a gente possa simplesmente usar dele como forma de se auto-observar e tentar nos condicionar, nos conduzir a um condicionamento, a um comportamento mais assertivo, para que a gente simplesmente possa minimizar, até mesmo acabar com essa sobrecarga emocional no nosso dia a dia, na nossa rotina diária. Ok? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, compartilha com alguma amiga e a gente, menina, se encontra no nosso próximo vídeo, ok? Eu falo os próximos porque toda semana eu tenho um vídeo aqui, tenho vídeos novos para vocês, ok? Um abraço.